Pois é, Leozão. No começo do jogo, ele deu um susto na gente com aquela caçada de borboleta a la Marcos na final do Mundial de 99, aquele Mundial felicíssimo que terminou com a vitória do Manchester. Mas após isso, Rafael recobrou o seu bom desempenho. Ele fez grandes defesas ao longo da partida e ao lado do restante do sistema defensivo, para mim, foi um grande destaque do jogo. Rafael, para mim, hoje, nota 7,5. 7,5 para Rafael. Boa. Eu não dou nota menos que 7 para o Rafael, por tudo que ele vem fazer. Sabe não. Sabino impecável na partida de hoje. Para mim, uma grande partida de Sabino. Na verdade, assim, ó, todo o sistema defensivo do São Paulo foi bem hoje. Sabino se destacou dentro desse esquema, dentro dessa partida que foi para ele uma partida também de superação, assim como foi para todo o time. Mas para mim, grande destaque da partida. E eu acho que Sabino merece hoje uma nota 8. Cara, e é interessante a gente ver a construção do Sabino no São Paulo, né? Aquele jogador que veio como meme, teve aquela polêmica dele se recusar a entrar no ano passado, e depois ele falou que foi só um mal-entendido, que jamais teria feito isso, e ele vem sendo um dos zagueiros mais constantes do São Paulo, né? É incrível. Tirando aquele pulinho que eu não perdoei ele no jogo contra o Atlético Paranaense, que não entrou na minha cabeça. De resto, meu amigo, vem sendo uma grata surpresa. Negruti. Matheus? Tá mutado, tá mutado. Eu tava dizendo que você guarda rancor mesmo, hein? Eu sou rancoroso, não tem jeito, velho. Felipe Negruti fez uma boa partida hoje, ao lado também de Sabino, não tão boa quanto a de Sabino, mas um garoto que jogou recentemente a Copinha, foi campeão, jogando como líder, pegar um jogo do São Paulo pressionado fora de casa após 4 derrotas e ainda improvisado, não tem como não dar pelo menos 7,5 aí para Negruti. Personalidade, tá? Personalidade, porque é o segundo jogo que ele joga improvisado. O primeiro contra o Sport, eu acho que ele foi pior do que hoje. Hoje ele deu conta do recado ali, foi muito seguro. Talvez venha treinando muito nessa função, né? O menino da base, primeiro ano de profissional, Matheusão. Às vezes a galera não entende, cara, mas assim, é muito interessante a evolução e a personalidade dessa geração do São Paulo, né? Não só ele, o Luca, o Henrique Carmo que saiu, o Matheus Alves que saiu, o Ferreirão que saíram, todos esses jogadores que saíram, a personalidade desses caras de assimilarem muito rápido como que é o ambiente profissional. Eu gostei muito do Negruti, muito mesmo. E eu acho que a gente sempre tem que tentar dar moral para quem é de casa, Matheusão. Porque são esses caras que vão pagar a conta no final, são esses caras que vão salvar o São Paulo de uma dívida. E eu sempre olho o copo meio cheio com a galera que vem de Cotia. Gostei muito do Negruti hoje, fez uma partida muito segura. Agora, para mim, um dos melhores jogadores do jogo, Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo, para mim, não foi um dos melhores. Para mim, hoje, ele foi o melhor. Assim como eu falei ali no prólogo de nossas notas, ele fez uma masterclass, jogou muita bola e lecionou em campo. Um veterano que, no auge dos seus 39 anos, que desde abril não entra em campo pelo São Paulo Futebol Clube, voltou e mostrou porque ter um jogador experiente como esse é importante numa partida dificílima e ele praticamente fez uma partida irretocável. Para mim, Luiz Gustavo hoje foi o nome do São Paulo Futebol Clube e para mim ele é nota 9. Eu não vou dar 10 não, porque 10 é um número sagrado, mas nota 9 para Luiz Gustavo hoje. Partidaça do Luiz Gustavo, partidaça, mostra toda a inteligência tática do cara, toda sabe, performance, e eu acho que ele pode ser uma nova posição pro Luiz Gustavo daqui em diante, Matheusão, até pela condição física que esse esquema do Crespo impõe para os volantes, né? Ele não se encaixa no perfil de volante desse esquema do Crespo. É um volante móvel, os volantes que sobem muito, que encaixam muito na pressão em cima e que quando precisam baixar um pouco mais, eles precisam muitas vezes dobrar com os alas a marcação, né? Você pode sempre ver que Pablo Maia, no caso hoje, né, e Bobadilha, eles dobravam com os alas para sobrecarregar esse lado do portador da bola e você tem a segurança desse primeiro homem nessa linha de três que seria o Luiz Gustavo.
Então, cara, ele não, o perfil dele hoje não encaixa. E ele se achou numa nova posição que ele já jogou na Alemanha, mostra a inteligência dele, e você vê que, assim, o que me preocupava era a questão de velocidade, porque o zagueiro que joga na sobra, como eu disse no início, ele precisava correr bastante, ele precisava ocupar os espaços. Só que você vê que a inteligência do cara é à frente, quando ele consegue ler o espaço e saber ali no gesto técnico do adversário o que o adversário vai fazer. E ele estava sempre ali, você não vê que ele tinha uma intensidade alta de correr, e não precisava, ele não corre à toa. Ele fechava muito bem, lê muito bem os espaços. Nota 9 para mim também, parte. E assim, depois de quantos meses? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Depois de 6 meses de fazer o que ele fez, cara, ó, tá 39 anos, tá de parabéns. Não renovaria, tá? Porque 39 anos, mas assim, assim, hoje para mim foi uma das melhores partidas dele. Cedric Soares. Talvez eu renovasse pela questão de dar experiência aos garotos no Campeonato Paulista. O São Paulo nunca faz esse tipo de experiência, de agregar valor aos jogadores da base no Paulista. O São Paulo sempre vai por tudo ou nada, como se fosse Copa do Mundo, mas eu acho que eu renovaria pelo menos por 6 meses mais, até porque ele não pôde nem entrar em campo esse ano direito, É. mas concordo com você também que a idade já está um pouco avançada, né? É uma questão muito parecida com a de Rafinha. Mas Cedric Soares, eu acho que eu vou começar por você aí, viu? Eu quero saber a sua opinião sobre ele, Léo. Eu tenho uma opinião controversa. Eu não achei ele mal no jogo, tá? Eu achei que, novamente, o Cedric tem. Cara, o Cedric não sabe correr para trás, cara. Isso me irrita muito no Cedric. Teve um lance no segundo tempo, no primeiro tempo, eu não lembro agora, que ele domina a bola pro Diogo Barbosa chutar. A sorte é que o Diogo Barbosa é canhoto e sobrou na perna ruim dele. Ele isolou. Essa foi a sorte. Mas ele dominou a bola. Por quê? Porque ele fica meio atabalhoado, correndo para trás, tentando tirar o espaço, e era só ele virar um pouquinho o corpo dele e marcar o cara de frente. Você dá, lá ele, dá o fundo pro cara, porque você tem cobertura do terceiro zagueiro, você joga com 3 zagueiros. Se você tá aqui, esse terceiro zagueiro vai te cobrir. O que você faz? Você fecha esse meio e dá espaço. E ele fez o contrário. Então ele deu espaço e dominou a bola pro cara chutar. Eu daria nota 6,5 para ele. Eu não achei que ele foi dos piores, não. Eu acho que eu vou ficar com você também. Eu achei que ele não fez uma partida ruim. Eu pensei que a minha controvérsia ia ser essa, porque eu enxerguei nele uma pessoa que ajudou bastante ali a gente lá atrás. Obviamente, a gente não teve a oportunidade de ter muitas jogadas lá na parte ofensiva, e então ele jogou praticamente no safe para ele. Né? Na minha É, opinião, até o momento que ele estava lá, 6,5. 6,5 tá bom, tá de bom tamanho. 6,5 também. Seguimos. Os caras tudo dando risada aqui do lá ele. E eu acho que foi o Patrick Rocha. Ele falou assim: hoje o time alternativo foi melhor que o titular. Patricão, realmente, velho. Meu Deus do céu. Eu tive essa sensação. Falei, cara, mudou as peças, parece que São Paulo foi. Enfim. É, o Helder Mota falando aqui, ó. Cedric é aquele Igor Vinícius melhorado, nota 7. Ai, meu Deus do céu. Não, achei engraçado Pablo. aqui, Mike falando assim, ó, Fábio tem 45 anos, idade é só um número. Hernan Crespo tem 50, um dos melhores atacantes que já eu vi jogar, inclusive, ele Matheusão. poderia, né? Matheusão, se Hernan Crespo tivesse em um dos jogos da LDU, pelo menos 1 ou 2 gols ele faria. Hoje, tá? Hoje. A galera nova não sabe quem foi o Crespo, cara. Assim, mas assim, o Crespo no Milan, ele e Shevchenko na frente, meu amigo, meu Deus do céu. Pra mim foi um dos melhores que eu vi, tá? Como centroavante. Óbvio que o Ronaldo Fenômeno é mais completo, mas o Crespo era sacanagem. Sim, Almanac. Dominava, jogava de costas, pivô, craque, craque. Pablo Maia. Pablo Maia fez uma partida boa também. A dupla, na verdade, Pablo Maia e Bobadilha fez uma boa partida. Pablo Maia me parece ainda um pouco fora do ritmo dele mesmo, né? Ele parece que está uma rotação abaixo do que ele pode apresentar. Mas eu gostei da partida dele hoje, acho que ele merece uma nota 7. Nota 7, Pablo Maia. Cara, o Pablo Maia está se adaptando. Como eu disse que com esse sistema do Crespo, os volantes participam muito do jogo e saem muito, e o Pablo Maia sempre foi um volante de contenção, inclusive onde ele mais jogou bem foi com o losango do Dorival, né? Que ele era aquele primeiro homem de combate. Ele teve que se readaptar, então eu senti também uma readaptação na forma de jogar do Pablo. E hoje foi bem. Hoje gostei do Pablo, conseguiu fazer a função, conseguiu sair um pouquinho mais para o jogo e não pecou num ponto importante, que é a leitura de jogo do Pablo.
O Pablo estava com uma leitura muito ruim de jogo. Ele estava participando do jogo, participando de forma errada. O volante ele precisa ter uma leitura um pouco melhor, principalmente esse volante construtor que o Crespo precisa. E ele, às vezes, ficava um pouco mais esperando para dar o combate, fazendo aquela função do 5. E hoje eu senti uma diferença do gesto técnico dele. Gostei muito do Pablo hoje. Bobadilha. Outro grande pilar de nossa vitória lá no Castelão. Achei que ele fez uma partida muito segura, muito tranquila, ajudou bastante lá atrás, fez com que o time não diminuísse a intensidade ali de marcação no meio de campo. Acho que ele também merece uma nota 7. Nota 7 para quem? O Badilha. Bobadilha. Não, eu tô vendo o Celso Iga, ele ficou bravo comigo. Ele falou assim: ó, que ridículo, o cara ensinando o Cedric a marcar, vai dormir. Eu não tô ensinando ninguém, meu amigo. Pra mim é muito fácil eu falar mesmo daqui de cima do conforto da minha casa. Por isso que ele joga e eu comento. Por isso que ele tem um salário milionário. E o meu salário não é tão milionário, mas eu tô feliz assim. Mas se analisar o lance, você vai concordar comigo. Ele marcou mal. E o Cedric, se vê o que eu tô falando, vai entender também porque é titular da posição. Rodriguinho, vou seguir aqui. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, agora tô. Pronto. O garoto Rodriguinho teve a partida prejudicada pela expulsão aos 22 minutos do irresponsável Rigoni. Ele poderia ter feito uma partida completamente diferente e deveria ser mantido, no caso o São Paulo estivesse no 11 contra 11. Mas ele fez uma boa partida no momento em que ele esteve em campo, ajudou bastante lá na frente. Foi um desafogo ali nos momentos em que a gente estava passando por pressão do Fortaleza. Acho que ele fez uma boa partida na medida do provável, né? Ele foi sacrificado em razão da expulsão. Então, eu vou dar também nota 7 para Rodriguinho. Tô 7, concordo. E eu gostei assim que quando, principalmente depois da expulsão do Rigoni, o Rodriguinho ele tentou fazer aquela função meio atacante no momento ofensivo e meia ali, né, no momento defensivo. Ele tentou em algumas ações ali tabelar e tal, mas o Rodriguinho é aquele jogador que precisa de alguém do lado para construir. Ele é um jogador de jogo apoiado. Então, por isso que quando tem um resultado negativo, ou principalmente um jogador a menos, às vezes a gente não vê o Rodriguinho jogar tanto. Mas para mim, cara, gosto muito do Rodriguinho, cara. Para mim é um jogador que tem que ser vendido por mais de 20 milhões de euros, porque é difícil você ver essa qualidade no futebol. Paulo Nobre aqui falou que é bait, Léo. Esse aí tá triste porque o São Paulo ganhou. Até uma galera triste, viu? Uma galera triste porque se perde hoje, Matheusão, seria o argumento perfeito pros Zubeldetes. E tem, viu? Eles estão escondidos, o amor platônico está aqui, até porque ele foi para outro clube, mas existem, tá? E eles estão à solta, só esperando a primeira oportunidade. Mas vamos seguir aqui. Lembrando o seguinte, a galera perguntou da coletiva, a coletiva não começou. Assim que começar, a gente vai passar na íntegra para vocês aqui, tá? A coletiva do São Paulo Futebol Clube ainda não começou, tô com a aba aqui aberta, esperando para começar. Wendel. O Wendel jogou bem hoje. Eu gostaria muito de ter visto o Wendel jogar contra a LDU. Eu acho que encaixaria bastante naquilo que a gente estava precisando. Vou continuar dormindo e acordando pensando nesse jogo contra a Liga de Quito. Eu acho que o Wendel fez uma boa partida hoje na lateral esquerda. Vou me resumir a dar 7 para ele também. Nota qual, Wendel? 7. 7 para o Wendel. É isso. Então, foi bem, né? Espero É. muito mais do Wendel por ser um jogador de E seleção mais uma brasileira. vez, Leozão, rolou aquele momento em que a gente sempre acha que o Wendel vai sair da partida por contusão, naquele lance que ele recebeu a bola ali na área e o zagueiro meio que deu um totozinho nele e eu pensei que ele ia ser substituído e ia falar, mais 3 partidas, mas ele seguiu. Exatamente. Agora chegou o momento. Emiliano Rigoni. Quer que eu comece? Não, deixa eu começar com o meu, vai ser mais rápido e sucinto que o seu. Ah, Para mim, Emiliano Rigoni tem que sair de São Paulo. Ele não pode completar essas 5 partidas que faltam com 45 minutos nessas 5 partidas. Graças a Deus ele não vai jogar contra o Palmeiras. Porém, no começo, ele estava bem na partida. O Rigoni não estava mal na partida. Eu estava gostando até do jogo que ele vinha fazendo. Ele já havia dado uma assistência, ele estava em ambos os lados do campo, parecia um cara que estava com disposição até o momento que, infantilmente, de maneira, me perdoe, imbecil,
como se fosse um jogador juvenil. Ele entra daquela forma em Daverson, que já gosta pouco de presepada, e se jogou parecendo que tinha tomado um tiro. Mas, assim, independentemente do que Daverson tenha feito, aquele lance é para expulsão. Ele foi imprudente e deixou o São Paulo a ver navios em um jogo que estava tranquilo. O gol do São Paulo foi após um erro do Fortaleza, né? O São Paulo errou na zaga, quase tomou gol. O Fortaleza errou, o São Paulo fez o gol com a participação de Rigoni. Estava tudo bem. A gente poderia fazer uma partida segura. O que dificultou, o que mudou, virou a chavinha da partida foi justamente essa expulsão aí do Emiliano Rigoni, que, na minha opinião, não deveria estar no São Paulo. Essa recontratação de Rigoni é uma grande interrogação na minha cabeça. É um jogador que participa. Lógico, ele deu assistência, mais uma vez, eu estou falando que eu o vi hoje jogando bem até o momento que ele estava, mas aí, no momento em que estava tudo tranquilo, ele chega daquela forma, antes do meio de campo, um lance que talvez não resultaria em nada e prejudica o São Paulo totalmente, prejudica os companheiros, deixa o Crespo na mão, com o elenco já encurtado, tendo que se virar para poder não ter um resultado adverso. Então, para mim, apesar de eu ter visto nele assim uma evolução, no jogo, para mim ele é nota zero. A gente poderia hoje sair com o resultado, que seria o resultado do Emiliano Rigoni. Para mim ele é nota zero hoje. Bom, isso porque você falou que ia ser rápido. Eu Mas, ia terminar falando isso, eu disse que ia ser rápido. cara, até pode ser contradizente o que eu vou falar, mas assim, o Rigoni estava fazendo uma partida ok, tá? Ele estava sendo acionado, sendo aquele estilingue que o Crespo busca muito, e ele falou isso em algumas coletivas, né? Que às vezes o São Paulo tá apertado lá, faz uma ligação direta com o segundo atacante, ele pega essa bola e consegue acionar o Tapia, né? E o primeiro gol sai numa jogada que envolve Rigoni, Cédric e Tapia, tá? Ca Calem a boca, críticos, só para você entender essa trinca aqui, o trio fantástico. Mas, cara, não dá para aceitar, né? Assim, tudo bem que o nosso querido amigo Deivinho fez aquele show que ele faz sempre, mas, cara, pé em cima da bola. Quanto tempo o Rigoni tá no futebol, cara? O Rigoni não é um menino da base. Não se vai. Ele foi tentar tirar o chute, tentar pisar na bola. Vai com a sola do pé. Ele foi com a ponta do pé. E você vê que o Daronco, ele ficou um tempo ali tentando ver exatamente o jeito do pé, porque se ele vai com o pé aberto, com a chapa que a gente fala, não seria um lance tão intencional que poderia machucar. Então ele poderia ter tomado só um cartão amarelo mesmo. Como ele foi com a sola do pé, ficou ali no diz que me diz do VAR, e eu acho que também, né, vamos lá, a questão do VAR, mas enfim, ele assumiu a responsabilidade. E aí não dá para mim, eu vou dar nota 4, 3 pro Rigoni, para não ficar sem nota, que a média é 2. Mas, cara, de verdade, é muito complicado essa situação do Emiliano Rigoni no São Paulo, que para mim não faz sentido algum, né? Tem essa questão aí dos minutos que o São Paulo vai comprar ele em definitivo se ele fizer 10 partidas, mais de 45 minutos. Até a galera comentando aqui, ainda bem que, que ele não vai jogar. Mas, cara, não faz o menor sentido. Em números, um cara que tem menos gols desde que sai de São Paulo do que Thiago Volpe, que é goleiro, acho que são 7 ou 8 gols em 3 anos, e a partida que ele fez contra a LDU, as partidas, né? Pelo amor de Deus. Mas é isso, o Crespo gosta muito, tá utilizando. Enfim. Espera aí que o Gabriel mandou mensagem aqui. Vamos lá. Gonzalo Tapia, meu amigo. Herói, herói. Ele hoje jogou muita bola, se entregou, se doou em campo, fez o gol, correu, fez falta quando necessário. Ele incorporou um guerreiro. Ele jogou muita bola hoje, na medida de sua limitação, é claro. Mas assim, achei uma grandiosa partida de Tapia. E eu acho que ele hoje merece uma nota 8 porque a gente tem que valorizar quando o jogador se entrega em campo, né? Ele realmente ele estava buscando, ele estava querendo. Quando o São Paulo ficou com um a menos, ele era a única pessoa que estava ali na frente, incomodando, trazendo dificuldade para o meio-campo e para a defesa do Fortaleza. Então, acredito que ele hoje, nota 8 para Gonzalo Tapia. Me desculpe, Tapia, por todas as críticas. Hoje você foi muito bem. Nunca critiquei. Qual a nota? Desculpa, Matheusão. 8.
8 para Gonçalo Tapia. Cara, jogando de referência, né? Talvez seja uma possibilidade dele ser testado mais nessa função, né? Na ausência do Luciano. Pode ser também, né? Gostei. Mas não me engana, cara, não me engana. Para mim não faz o menor sentido o São Paulo ter contratado Tapia, Dineno e Rigoni e ter mandado embora o Wellington Rato e Eric. Não faz o menor sentido. Em termos de valores, que os três juntos, né? Segundo até o que o Gabriel Sá disse, é 1,5 milhão na, na folha salarial. Mas, enfim, merece hoje, a partida de hoje. Foi uma bela partida do Gonçalo Tapia, concordo muito. E acho que a gente pode usar mais ele, a gente não, né? O Crespo, como centroavante. Para a gente ir rápido aqui, vamos fazer assim, ó, Enzo Dias e Mailton. Pronto, os dois. Eu só gostaria de falar que na hora que Enzo Dias entrou em campo, eu fiquei pensando, pô, eu acho que Hernan Crespo tá pensando que é um In-Eleven, né? O próprio Zubeldia vai dobrar ali as laterais, vai ficar com o Enzo e o Wendel. Não sei que é Roberto Carlos. Mas assim, eu acho que o Enzo Dias fez uma grande partida ali na esquerda. E eu vou dar notas diferentes, né? Eu acho que Enzo participou bastante, nota 7 para ele. E Mailton ainda acho que entrou, até porque é o tempo, né, de minuto, que ele entrou no lugar de Cedric, mas não gostei muito da partida dele, não. Eu acho que vou dar nota 5,5. Entrou pouco, né? Mostrou pouco. Luciano. Eu achei engraçado que Helder disse que eu estava aguardando 9,5 para Luciano. Na realidade, para mim, o melhor jogador da partida foi o Luiz Gustavo. O que importa para mim de Luciano hoje é que ele tenha tomado um chá de me esqueci dos últimos tempos. Eu quero que o Luciano pegue esse gol e retome o seu faro, a sua mira. Eu quero que ele vá bem sempre, na realidade. Eu sou São Paulino, torço para o Luciano acima de tudo. Mas não tenho como dar 9,5 numa partida que Luiz Gustavo brilhou dessa forma, Sabino brilhou dessa forma, Rafael foi muito bem. Eu vou dar nota, apesar do gol, eu vou dar. Foi um gol que mais por via da assistência de Enzo Dias, que foi uma pessoa solidária ali, né? Do que mérito em si, né? Estava debaixo das traves. Eu vou dar nota 7 para Luciano, eu vou dar 7,5 para Luciano, porque, sinceramente, eu ainda nutro muita esperança com o futebol de Luciano. Eu acho que ele não se esqueceu, né? Então, acredito que ele merece ainda o nosso reconhecimento. Pois é, nota 7,5 para o Luciano, né? O gol, se ele errasse esse gol também, aí era para afastar, mas vamos dar moral pro Luciano aí. Eu acho que a oportunidade que ele tem de tentar se redimir um pouco com a torcida no jogo contra o Palmeiras, né? Ele vai muito bem nos jogos contra o Corinthians, e o jogo contra o Palmeiras agora é um jogo que não só para o Luciano, mas para alguns jogadores, tá? Fica muito nas costas do Luciano algumas questões, porque ele chama para si isso, mas faz tempo que o Ferreirinha não joga bola, né? Faz tempo que alguns jogadores, o Alan Franco caiu muito de produção, né? Agora, no Mas que o Luciano faz o gol, é porque não vai ser lá fora, mas que ele pega aquela bandeira, levanta e eu vejo aquele chão verde misturado com jogadores verdes, eu acho que eu esqueço tudo que ele já fez esse ano de ruim e vou ficar só com essa imagem mesmo. o Patrick Rocha falou assim: você é tão fã do Luciano assim. Cara, é que assim, eu entendo a torcida do São Paulo, entendo mesmo, mas o que eu gosto do Luciano é que eu lembro das coisas que aconteceram, né? Eu lembro dele jogando com a mão quebrada contra o Juventude lá, quando a gente podia cair. Eu lembro dos momentos que ele decidiu aquele gol, se não é aquele gol lá na Arena Corinthians, na Copa do Brasil, talvez a gente não passaria. Eu acho que ele é um jogador aguerrido, cara, mas tá numa fase terrível, tenebrosa, não à toa dei 2 zeros pra ele, né? Porque a gente gosta do jogador, né, Matheusão? Que a gente vai ficar passando aqui de louco. Mas é o cara que, entre aspas, pode decidir pro São Paulo. Então, tem a oportunidade no clássico contra o Palmeiras. Palmeiras não, contra o time de verde da Barra Funda, que agora já começa, a partir de agora já começa a rivalidade. É o time de verde da Barra Funda. Alisson, Alisson entrou bem na partida, inclusive ele que roubou a bola do segundo gol ali de Luciano, que foi em grande medida uma entrada mais para gastar tempo, né? Mas eu gostei eu vou dar 7 para Alisson, porque eu gosto de Alisson e acho que ele foi bem. 7,5? 7,5? Pode ser. Eu achei 7, mas 7,5. É... Vamos lá. Hernan Crespo, para finalizar.
Pronto, aí tá a minha grande nota de hoje, porque ele me surpreendeu na escalação, não esperava o São Paulo ir dessa forma, mas o São Paulo bem postado, seguro, com um homem a menos, soube segurar o Fortaleza. Não que o Fortaleza seja um adversário que a gente, nossa, olha o Fortaleza. Não, mas independentemente disso, da fase que a gente tinha, da sequência de derrotas, era natural que o São Paulo sofresse bastante hoje. E mesmo com um jogador a menos, Crespo fez boas substituições. Eu achei que Rigoni e Tapia, quando eu vi na escalação, eu falei, meu Deus, o que é isso? Mas depois eu consegui compreender qual era a lógica, teve uma dinâmica boa enquanto estiveram em campo durante os 22 minutos, foi uma assistência e um gol. Depois, achei que as substituições que ele fez incrementaram na partida, né? Apesar de que eu gostaria muito de ver Rodriguinho em campo ainda, no segundo tempo, mas entendi também a substituição. Eu acho que hoje Hernan Crespo merece os louros pela nossa vitória. Acho que ele é o principal responsável. Eu dou 9 para Hernan Crespo. Matheusão, discordo, craque. Eu acho que o Crespo hoje foi inteligente. Não, acho que 9, não sei. Vamos fechar ali no 8, você acha? Porque assim, ele flertou ali em algum momento, né? De fazer umas substituições ali, as duas dobras nas laterais. A insistência com. Vou ser sincero, me quebra a insistência com o Rigoni, cara. Isso me quebra muito no Crespo. Mas o que você acha? 8,5? 8,5, 8,5, 8,5. Gosto muito do Crespo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Volto a louvar o trabalho dele no São Paulo. É muito louvável. Em 16 dias já conseguiu emendar uma sequência de 5 vitórias. Porra. E a questão dele deu. É complicado a gente falar, mas o São Paulo joga bem lá e faz 27 chutes a gol aqui, né? E acaba sendo eliminado. Mas a culpa, obviamente, não é 100% dele. Mas algumas coisas eu acho que o Crespo precisa mudar, principalmente nessa assistência com o Rigoni.